Obrigado, irmãos. Boa noite. Eu acho que as crianças ficam hoje aqui, não é, irmãos? Hoje elas vão, esse mês ela vai ficando aqui. Você, criança, não, fica, eu gosto tanto de ir para a salinha. Então, ontem teve salinha aqui a tarde inteira. Ontem a gente pôde brincar à vontade aí, olha. Sei que não pôde vir ontem, só o ano que vem, mas é muito bom, viu? Muito interessante ver as crianças aprendendo de Jesus Cristo, né? Que é isso que nós vamos fazer. Vamos lá, irmão, vou continuar. A semana passada, pela manhã, eu falei sobre o primeiro milagre de Jesus relatado no Evangelho de João. E eu pretendo falar sobre esses milagres. Na verdade, sinais ou milagres, né? Tem mais milagres, mas geralmente se cataloga 7 sinais ou 7 milagres no Evangelho de João. Tem outros que não são visíveis. Aqui, milagre ou sinais são coisas externas, maravilhas externas, que João destaca e relata o Evangelho de João. Por isso é que fala dos 7 milagres, né? Tem a transformação de água em vinho, que foi a primeira. Hoje vai ser a cura do filho de um oficial real. Depois tem o tanque de Betesda. Enfim, vai até a ressurreição de Lázaro, lá em João capítulo 11. Vamos tentar, chegando a todos estes milagres. Antes de nós começarmos a leitura, eu vou terminar, ler a última parte do que nós estávamos vendo lá em João capítulo 2. Não é o texto, tá bom? É apenas para você ter uma ideia. Em João, no capítulo 2, verso 1, vamos começar o primeiro milagre. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, enfim. E aí houve todo o que aconteceu lá. E você, pastor, o que aconteceu lá? Então, você vai no nosso canal do YouTube e pega a mensagem da semana passada, que você vai ver com detalhes o que aconteceu lá. Tá bom? Foi o primeiro milagre. E depois disso, depois Jesus desce para Cafarnaum. Ele está em Caná, desce para Cafarnaum. É toda a região da Galileia. Galileia é uma região, vamos chamar uma metrópole, não é metrópole, mas como uma região metropolitana. Então ele vai para Cafarnaum, que é na beira ali do mar da Galileia. Depois, na Páscoa, que é a primeira Páscoa que o evangelista João narra, ele vai até Jerusalém. E daí no capítulo 3, que ele já está lá na festa, onde ele encontra com Nicodemos, no famoso discurso, famoso diálogo entre Nicodemos e Jesus, de onde nós tiramos os textos que o irmão Amarildo leu, né? João 3,16, ele fala isso lá com Nicodemos, então ele está ali. Depois o que ele faz? Ele vai até a Judéia, onde, ele está ali em Jerusalém, né? Vai até a Judéia onde João batizava, ele vai até lá. Depois ele vai para a Galileia, e para passar pela Galileia, para ir até a Galileia, ele passa por Samaria, onde ele encontra a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, quando fala João capítulo 4, lembra da mulher samaritana, como eu disse, lá é um milagre a conversão, mas João não considera, ou pelo menos os teólogos não consideram isso, como um sinal. O sinal é aquele ato assim extraordinário, físico. E aí nós chegamos em João, capítulo 4, depois da mulher samaritana, que muitos aqui conhecem a história, né? Nós não vamos falar porque eu estou me focando nos milagres, nos sinais que João fala para nós. Diz assim em João, capítulo 4, eu vou ler do 39, só para você ter uma ideia. E muitos dos samaritanos, ele está falando com a mulher samaritana lá, né? Então ela vai e ela evangeliza outros. E aqui em João 4, 39 diz: e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. E indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da palavra, e diziam à mulher: já não é pelo teu dito, pelas tuas palavras que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente Cristo, o Salvador do mundo. Aqui terminamos com a mulher samaritana. Está onde? Está lá em Samaria.
E aí começa o nosso texto de hoje, verso 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galileia. Lembra, ele estava saindo de Jerusalém, lá da Judeia, que é uma região, e vai para outra região chamada Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, vistas todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Qual festa? A festa de Caná, do casamento? Não, a festa de Jerusalém. É lá. Ele estava na festa. Daqui a pouco eu paro no texto, tá bom? Daqui a pouco. Você vai ver, nós vamos ver mais para frente, que Jesus fez muitos milagres mesmo. E aí, o que acontece é que a fama dele cresceu. E ele está chegando aqui em Caná da Galileia, onde ele tinha realizado o milagre. Mas ele já fez toda essa volta na nossa história, desde a semana passada até agora, tá bom? Já passou por Jerusalém, foi na festa da Páscoa, voltou, está lá, passou por Samaria e chegou lá. E agora ele volta para a primeira cena, tá? No mesmo lugar, mas em outra ocasião. João, capítulo 4, verso 46. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Da semana passada nós lemos. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. E ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse. Descesse para onde? Para Cafarnaum. E curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor. E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus novamente fez este segundo milagre, quando ia da Judeia para a Galileia. Nós vamos orar. Eu pedi para o irmão Jonatas orar. O irmão Lucas vai trazer para ele aqui na frente. Ele vai orar para nós, pela nossa mensagem, por favor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, meu Pai, pela sua misericórdia com cada um de nós. Te agradecemos pela sua palavra, que ela possa vir ao encontro de nossos corações, ó Deus, trazer transformação, trazer, ó Deus, mudança para aqueles que precisam. Que eu te peço, meu Pai, abençoe o nosso pregador de hoje e que ele transmita, ó Deus, a tua mensagem para cada um de nós. É que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Chegamos então na Galileia de novo, hein? Estão comigo aí, olha, a gente tem que ir. Estamos acompanhando a Bíblia aí, hein? Está em Caná da Galileia. Galileia, irmãos, como eu falei, era uma província romana. E ela tinha algumas cidades. A capital dela era Tiberíades. Já ouviu falar, né? Do mar de Tiberíades, mar da Galileia. Era a capital de lá. Então, não é realmente... Caná não é uma grande cidade. Caná e Cafarnaum só ficam famosas, e hoje são pequenas, nem sabe se exatamente onde era, mas elas só ficam famosas por causa de Jesus. Jesus cresceu ali, em Cafarnaum. Mas elas não eram cidades de grandes centros administrativos. E aí nós começamos o estudo dessa noite, quando diz aqui, no verso 46, segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Bom, oficial do rei. Irmãos, aqui a ideia é um nobre, não é um centurião, não confunda. Ele não é um cidadão romano, um soldado romano. Ele era alguém ou da nobreza, ou algum empregado do próprio rei. E quem é o rei? Veja, estamos falando de Roma. Então, na verdade, é o imperador. Ele não era oficial do imperador, ele era do rei. Qual rei? Herodes Antipas.
Herodes é chamado rei. Você nota que essas palavras não tinham a conotação que tem hoje. Pilatos é chamado de presidente. E por que ele era rei aqui? Se você for estudar a Bíblia, você já ouviu a palavra tetrarca? Né? Vocês já ouviram, né? O que é um tetrarca? A gente só sabe o que é tetrarca porque nós fomos já tetracampeões de futebol. Então a gente sabe que tetrarca tem alguma coisa a ver com 4. Mas olha que interessante, ele era 4 vezes rei, não, ele era rei de 1/4 só. Na verdade, o pai dele, Herodes o Grande, quando morreu, deixou esta província, porque o Império Romano deixava que eles administrassem. E as coisas passavam de pai para filho. Você pode falar que absurdo. Não é absurdo. Os cartórios são de pai para filho aqui também. Tá bom? Então, é a mesma coisa. O que acontecia? Ele recebeu 1/4. Então, por isso que ele é chamado de tetrarca. Porque era de 1/4. Ele era o rei daquela província, tá bom? Então, ele estava lá. E o que acontece? Este homem aqui, provavelmente, irmãos, ele morava em Cafarnaum, a família lá, e ele devia trabalhar lá em Tiberíades, onde era a capital lá, sei lá, devia ser isso, mas não dá, né? Como disse o pastor Neil de manhã, o texto não fala, nós vamos ficar especulando, até porque pouco importa, é apenas uma informação, porque eu quero que os irmãos se ambientem, para a gente ver o que aconteceu aqui e qual a importância do que acontece aqui. Por que esse sinal é feito aqui? Diz que havia esse oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo o oficial, que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava à morte. Descesse aonde? Descesse a Cafarnaum. Galiléia e Cafarnaum, aproximadamente 30 quilômetros. Pastor, 30 quilômetros é perto. Pastor Neil, como disse de manhã, é perto se você tem metrô, ônibus. A pé é um dia de viagem, filho. A pé. E não pense que é você na academia, pastor, eu rodo lá 7 quilômetros na esteira. Irmão, não tem nada a ver com esteira. É no pé, cheio de pedregulho, cheio de sol. Então, é um dia de viagem. E aqui, você nota o seguinte. Espera aí. Jesus falou que o profeta não faz... como é que ele diz? Um profeta não encontra honra na sua pátria. Por que esse homem da Galiléia vai atrás de Jesus? Porque na festa da Páscoa, ele tinha feito vários milagres. E ele se destacou lá. Vamos comigo, se você tiver aí. Volta em João, capítulo 2, verso 23. E estando ele, Jesus, tá, em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. E aí, irmãos, a notícia se esparramou. E aí Jesus começou a ser a última esperança, em alguns, a única esperança, como foi cantada essa última música. Vida aos sepulcros vai se referir especificamente, dentre outras coisas, mas ao último milagre de Jesus, que é a ressurreição de Lázaro. Tá? Fala de outras coisas na música, mas nesse contexto que eu estou falando de João, narra isso. Então, Jesus já tinha fama de ser o Messias, e era através de sinais. Olha porque foi importante a nossa ambientação. Lembra a mulher samaritana que Jesus tinha encontrado poucos, sei lá, dias, ou ficou 2 dias lá, vamos lá, 2 dias antes. A mulher falou, ele disse tudo o que eu faço na minha vida, só porque ele perguntou, porque, cadê o meu marido, o que eu tinha, não era marido, e daí os outros vêm, os samaritanos, e acreditam. No que os samaritanos acreditam?
acredita que ele era Cristo, Salvador do mundo. A gente tem que ter isso em mente quando lê a Bíblia. Volta comigo, nós já lemos, eu vou ler de novo, hein? João, capítulo 4, verso 42, em Samaria. E diziam os samaritanos à mulher: já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então você imagina o rebuliço que foi lá. O Messias, o próprio Filho de Deus, estava aqui. Eles não sabiam exatamente o que era. Só que quando fala do Messias, para o judeu, ele lembra do quê? Ele lembra dos grandes milagres. Você, olha, vou falar muito hoje, me perdoe, você que não tem destreza, que não tem habilidade bíblica, mas um dia você vai ter, que Deus te abençoe. Mas vamos lá, né? Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês pensam? O que dizem que o povo que eu sou? O que eles falam? Lembra? Elias. Só os milagres, os caras do milagre mesmo. Era isso que o povo pensava, porque era isso que eles esperavam. Era isso que eles esperavam. Então eles queriam um milagre. E este homem, ouvindo isso, o que ele faz? Ele vai até Jesus, e aqui no verso 47 diz no final: rogou-lhe que descesse a Cafarnaum e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Irmãos, eu vou colocar aqui para você o que significa naquela época estar à morte. Desenganado pelos médicos, é isso. Pode usar, mas para os recursos da época, não tinha mais o que fazer. E, vamos voltar, quem é esse homem? Um oficial do tetrarca, do chefe, do governador. E aí nós começamos a ver o relacionamento deste homem com a fé. Os sírios, na guerra lá do Antigo Testamento, eles mandam para o rei dizendo: você tem um profeta aí que eu sei que cura, vem aqui, eu tenho um leproso aqui, manda ele vir, eu estou mandando. Lembra? Lembra da história de Naamã? Lembra? Aqui esse homem tem fé, ele, ao invés de ele chegar para Herodes, falar: Herodes, tem um homem lá que pode curar meu filho. Manda ele vir curar. Esse homem ele vai na dele quietinho. Eu vou pedir pelo meu filho. Ele vai implorar a cura do seu filho. E você que é pai, você que é mãe, sabe por quê? Com o filho, a gente não quer errar. Talvez a gente, mas eu tenho um exemplo, quando nossos filhos desviam da igreja, sabe o que a gente faz? Primeira coisa, onde eu errei. Não sei se vocês têm essa. Para mim, a minha primeira coisa, onde eu errei. É a primeira coisa que vem na nossa mente. Por quê? Porque com o filho a gente não quer errar. A gente não quer dar remédio errado. A gente não erra. Ou estou falando de pais de verdade, viu? Não os pais hoje que ficam envenenando o filho. Agora está na moda de envenenar, né? Não. Estou falando de pai de verdade, de mãe de verdade, que dá vida pelo filho, que não exige do filho, mas que faz pelo filho. Então, este daqui é o oficial. Ele não usa mais das coisas do tetrarca, do Herodes, ele não usa do seu poder de influência política. Não. Por quê? Ele não está tentando um emprego para o filho. Ele está cuidando da vida. E a vida, Herodes não podia dar. Ele via lá. E esse homem, ele fala: não, é só o próprio Deus. Por quê? Como diz a música, não há nada que Jesus não possa fazer. E de alguma forma, Deus tocou no coração desse homem, e ele sabia disso. E aí vai das minhas perguntas para você. O que você tem feito hoje pelo seu filho? Ou por sua filha? Não adianta chegar e falar: eu errei. Não, já foi. E agora? E agora? Vamos lá? Pastor, eu não me contém com esse negócio de novela. Vamos para a minha novela? Imagina que esse homem deu um negócio e o filho passou mal. Não foi isso, hein? A Bíblia não diz isso. Estou explicando aqui, até dando meu pastor aqui. Não, mas já imaginou se fosse um erro dele? Deu remédio errado. Então ele fala: não, pessoal, agora eu tenho que consertar esse negócio de qualquer jeito. E só tem um que pode fazer isso.
o próprio Deus. Então ele fala, eu vou atrás desse homem, o que é que você tem feito? Talvez no passado você tenha dado um mau exemplo para o seu filho. Talvez. E talvez seja um veneno. Que você, eu dei um veneno para o meu filho porque eu falava mal da igreja. Não, pode esquecer tudo isso. Quem fez tudo certinho, os filhos saem do mesmo jeito. Porque, irmãos, não pense agora. Olha, eu vou parar, eu vou pensar no meu filho, na minha nora, e vou pedir que você pense naquele que está longinho aí de Deus aí. O que nós poderíamos fazer por eles, hein? Eu não sei o quê. Eu sei o seguinte, eu sei a receita que tem. Primeiro é ir até Cristo, e depois é se humilhar e não confiar no resto. É só Ele. Talvez seja isso. Fala, pastor, mas eu tenho feito isso. Então, calma. Para você que tem feito isso, daqui a pouco a gente continua. Mas para você que não tem feito, pensa agora, se fosse algo prático, o que você poderia fazer? E olha, eu vou fazer 2 perguntas. Agora, nova série de perguntas, hein? Você daria a vida pelo seu filho? Não precisa de falar, só responde. Daria. Segunda pergunta, por que você não traz seu filho na igreja, então? Ué, se você daria a vida, o que é mais fácil? Tirar um rim, tirar o coração? Ou será que é mais fácil você pegar e trazê-lo para ouvir a palavra de Deus? Pensa, não tem lógica. Nós falamos uma coisa e fazemos outra. Eu daria a vida pelo meu filho, por que você não veio? Porque eu estava trabalhando, então não. Então você não daria a vida. Não, porque eu tinha outro compromisso. Então não, então você não daria a vida. Irmão, pensa, dar a vida é perder tudo. E isso é que é dar a vida. Não é encaixar na agenda. É dar a vida. E eu te peço, dê a vida para o seu filho. Dê a vida para o seu neto. Traga-o para ouvir a palavra de Deus. É lá que ele vai ter a vida. O resto não é vida. Paguei a melhor faculdade, a melhor escola. Vai ficar aqui. Dê a melhor roupa. Vai apodrecer. Enchi de comida. Depois vai ter que fazer academia e fazer regime para perder o que você deu. Pode esquecer. Dá Jesus Cristo para ele. É isso que precisa de dar. Dar a vida eterna, que você nem tem que dar. Custa você pegar pela mão e falar, vamos lá? Aquele homem, o filho estava à beira da morte. Não tinha ambulância. Não tinha ambulância. Não tinha hospital, era hotelaria. Então não tinha como chamar a ambulância. Então ele não podia levar o menino. Mas ele vai. Quantas vezes você abriu mão de Herodes, abriu mão do seu conforto, andou 30 quilômetros a pé para fazer algo pelo seu filho, ou por sua filha, ou por seu neto, ou será por quem que você está orando? Só pense nisso, hein? Nós reclamamos sem ter feito nada, isso não é justo. Não é, depois joga a culpa em Deus, a culpa é nossa. Se é sua, corrige. Não, mas você, eu repito, né? Mas eu tenho feito isso todo dia. Então tá bom, calma, então tá bom, vamos continuar. Volta aqui para João capítulo 4, onde eu estou. O menino está à morte e ele pede para Jesus: desce para que você cure o meu filho, porque ele já está morrendo. Então, verso 48, Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. E aí, irmãos, eu fico pensando, né? Jesus conhece o verdadeiro pai e mãe. Porque a gente fala, olha, amar, irmãos, amor é uma palavra tão deturpada, mas o verdadeiro amor de um... Eu já falei aqui, a palavra é amor, hein? A palavra é amor. Mas você que é marido e você que é esposa, o verdadeiro amor se traduz em uma palavra para mim: respeito. Eu já vi gente que falou que matou por amor, matar por respeito, não. Então, eu vou falar, quando você colocar amor, fala, amor é o principal pensamento que está numa carruagem levada muito bonita com os cavalos do respeito. Do pai para o filho, qual é o amor? O amor maior de um pai, de uma mãe para o filho é a resiliência. Sabe o que a resiliência é? Persistir mesmo diante dos obstáculos.
Isso é amor. E nós vemos isso na parábola do filho pródigo. O pai, quando o filho veio, a gente nota que ele era resiliente. Ele sempre acreditou que aquele filho voltaria. Tanto que ele estava preparado. Ele estava preparado para aquele filho. Veja que não foi surpresa. Volta, você... Desculpe, hoje estou pregando para os crentes, que eu pergunto quem conhece a Bíblia. Crente não, quem conhece a Bíblia. Por que o pai não falou? O que você está fazendo aqui? Por que ele não deu bronca? Vai ser empregado mesmo. Vai limpar o... Por quê? Ele abraça e diz, vem aqui, filho, você é filho. Tira essa roupa. Ele não quis saber de nada, não perguntou. É isso, é filho. Resiliência. E Deus sabe, aí vai para você, meu irmão, para mim, para Mariana, para outros que temos os filhos, que alguns deles talvez não estejam e não estão no Evangelho. Nós temos que ser resilientes. Essa palavra é difícil? Persistente, aí ficou fácil. Persistente, mesmo diante das atrocidades, mesmo diante dos maiores obstáculos, mesmo diante das muralhas. Você se lembra da mulher cananeia? Olha, acontece algo muito, mas muito parecido. Vamos lá comigo? Deixa aqui em João, eu vou lá em Mateus. Porque eu quero que você, se você vai ser como eu, vai notar uma grande semelhança entre esses dois relatos. Mateus capítulo 15. Onde é que eu estou aqui? Eu estou no 15? Estou. Eu acho que é Lucas, né? Acho que eu anotei errado aqui. Está certo, Mateus 15? Onde é que eu estou? 22, perdão. Não, Mateus 15. Mateus 15 e 22, é que eu estava lendo o 16 aqui e pensei que era o 15, então tá. Mateus 15, 22. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias clamou dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim que minha filha está miseravelmente demoniada. De novo temos uma mãe clamando pelo filho, ou aqui no caso pela filha, diante de Jesus, filho de Davi, o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, mas ele não lhe respondeu palavra. Não. Você acha que Deus às vezes está assim com você? Senhor, o Senhor parece que eu peço uma coisa, o Senhor não me dá outra. Irmãos, entra, bem-vindo ao clube dos pais, é assim que Deus funciona. O homem lá pediu para Deus, em vez de ele falar, vou lá curar, ele fala, só acredita se vê milagre, hein? Na hora que a gente está com o filho desesperado, a gente não quer ouvir o médico. Não adianta ele falar, a gente só quer que ele fale como é que vai curar o menino. Não adianta falar, a gente está desesperado. E essa mulher, Jesus não lhe respondeu palavra, aí os discípulos dizem, seus discípulos chegando a ele, verso 23, rogaram-lhe dizendo, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós, irmãos, igual esse homem que nós estamos vendo hoje. Ele larga a nobreza dele, ele larga a corte e vai lá atrás de humanamente falando, de um carpinteiro que andava com um pescador. Cadê os melhores médicos? Se humilha. E ele respondeu, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Jesus fala, não vou atender essa mulher. Então, o que ela faz? Ela toma a frente e diz, e chegando ela adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse, não é bom pegar no pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. Irmãos, Jesus parece que ele humilha. Eu já preguei sobre esse texto algumas vezes aqui na igreja. Não ligue porque Jesus falou, desculpa, não entenda mal. Para o fim do que eu estou pensando aqui olha para essa mulher, o amor resiliente, persistente dela. Ela fala, sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Irmão, o pai e a mãe se humilham. E nós não temos a coragem, ou temos a coragem de falar para o filho, estou cansado, porque tem crianças, adolescentes, você que está em casa aí também, que só vem na igreja se vem com você. Sabe o que eu penso? Não é pensamento do Ministério Infantil, nem pastor, não é meu. Criança não chega atrasada e não falta, quem falta é você, pai. Não dirige, não tem carta. Adolescente,
Depende dos pais. É o dia de hoje, funciona assim, irmãos. Ó, século XXI ainda. Mudou a vida. Mudou. Eu, com 13 anos, tinha que trabalhar. Pegava um ônibus de um lado e ia para o outro. É assim que funcionava. Agora não é mais. Não é mais. Agora meu pai seria preso se eu fizesse um negócio desse. Embora fui eu que arrumei emprego. Falei que eu não queria ficar dependendo muito. Eu queria trabalhar. Dependendo não, queria trabalhar. Então, hoje não. Os adolescentes têm que vir com os pais, poxa. Aí o pai não vem. E aí? O que faz? Perdoe você que está me ouvindo aí, a forma bruta de falar. E você ainda é aquele que chega em casa e fala, demorou muito, o pastor hoje engoliu um papagaio? Engoli sim. E demorei porque era para você não vir buscar o seu filho, é para você vir com ele. Não era para deixar isso. Depois reclama. Não, o amor de pai é isso, o amor de mãe é esse. Se humilha. Senhor, o senhor vai me dar uma migalha? Me dá uma migalha. Mas traz meu filho de volta. Não tem importância. Me trata como um cachorro. Aí eu vou na minha brincadeira. Se chegar no céu e tiver um capacho com o meu nome, pode limpar o pé. Não tem, eu só quero estar lá. Qual o problema de comer migalha? Nenhum. Nenhum. Contanto que a filha curasse do demônio que ela tinha. Qual o problema do homem se humilhar? Nenhum. Contanto que Jesus curasse. Irmãos, o amor de pai, o amor de mãe, ele é testado. Os casados, nós somos testados pelo respeito. Respeito à nossa própria palavra, hein? Um dia que você casou, você falou que ia ficar até o final? Falou que era até a morte? Você falou? Ué, respeita a sua palavra, então. Quando Deus trata com pai e mãe verdadeiro, Ele dá um aperto no parafuso. Eu não vou ler, mas lembra de Salomão, primeiro ato de sabedoria dele? Chega duas mães dizendo, olha, é o seguinte, eu e essa minha amiga aqui, ó, 2 filhos no mesmo dia. Não sei se é no mesmo dia, mas vou lá chutar. Não lembro mais e não vou ler agora. Ela dormiu em cima do filho dela, matou, e depois de manhã trocou, esse filho não é meu. E a outra fala, é esse sim, o meu que está vivo, o seu está morto. Aí Salomão, tá bom, traz uma espada, eu vou dividir no meio. Aí o que a mãe verdadeira faz? Não, matar não. Dá para ela. E a outra mata ele. Essa aqui é a mãe. Por quê? Aonde é que a mãe se destacou? Irmãos, eu queria dizer, aonde que a mãe se destacou? Que o objetivo desta mãe era que o filho sobrevivesse. Não era ele. Então, quando nós abrimos mão da necessidade dos nossos filhos de ter salvação pelo nosso conforto, nós somos a mulher que fala, mata. Ele que se vire, quando crescer, ele que vá para a igreja se quiser. Não, irmãos, não. É nossa obrigação. Hoje eu falo porque eu tenho escutado essas coisas. Ah, o meu filho quando crescer decide. Ué, dá um carro para ele então. Por que ele não pode dirigir então? Ué, se ele pode decidir, manda ele dirigir. Sabe por que ele não pode dirigir? Sabe por que é 18 anos? Porque tem um estudo psicológico, depois vocês me ajudam aí, hein? Que é os 18 anos que está mais formado, é uma coisa mais ou menos assim, vocês psicólogos aí. Agora o cara pode com 7 anos decidir que será essa mulher, que é isso? Pode decidir a religião? Não pode. Ele não sabe. Não sabe. Ele não sabe. Que coisa, irmãos. Não sabe. Nossa obrigação é orientar. Não precisamos de forçar ninguém, hein? Nós precisamos de orientar os nossos filhos e ser persistente com ele. E aí eu pergunto para você, você ama seu filho? Não é esse amor de que dou minha vida, não. Você dá mesmo, não sua vida, seu tempo, sua disposição para o seu filho? Senão eu questionaria. Se Deus te apertasse, será que você ia realmente demonstrar amor para o seu filho? Ele já está apertando. Já está apertando. Sabe, irmãos, eu ouvi de um homem que, assim, ó, hoje... Eu já falei para vocês, mora nos Estados Unidos, né? Morou, ele é vivo ainda. Ele falou, olha, eu só faltei na escola dominical uma vez na minha vida, estava nevando. Lá na terra que eu morava, lá estava nevando. Aí os cavalos não andaram, lá voltou, meu pai, não tira a roupa, vamos fazer escola dominical aqui em casa, sem internet, nada de YouTube não.
vamos fazer o culto aqui, porque domingo é dia do Senhor e acabou. Pronto. Não, pensa, resiliência, persistência é o que esse homem fez. Porque Jesus fala, se não virdes milagres, não crereis. E o que o homem fala? Verso 49, disse o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. O que ele está dizendo? Ele está falando assim, Senhor, o que o Senhor quiser, eu só não quero que meu filho morra. Eu só não quero que meu filho morra. É o grito de um pai, de uma mãe desesperada. A mulher cananeia, eu só não quero que a minha filha continue com esse demônio, porque ela sofre. A mulher lá de Salomão, eu só não quero que você mate uma criança que tem toda a vida pela frente. O seu filho, a sua filha, o seu neto. O que você pede para Deus? O homem, ele só diz, desce. O que ele está dizendo? Está dizendo, Senhor, o Senhor tem que ir lá. E eu vou dizer coisas que estão aqui no subliminar, não está escrito, mas eu consigo ler assim, a minha não é em novela, eu consigo imaginar esse homem dizendo, eu não vou te largar, meu filho está morrendo, eu vou colar aqui, eu não largo. Você que pega remédio aí nas farmácias de alto custo, alguns pegam para o filho, sabe que você fica lá 2 horas, você fala, tudo bem. Agora 3 horas, não tem importância, contanto que eu saio com remédio para o meu filho. No médico, o doutor vai demorar, não tem importância, nós vamos ficar aqui. Eu tenho que tirar meu filho daqui bem de saúde. É isso, irmãos, é essa resiliência que esse homem põe, porque ele tinha consciência de que o filho, como diz aqui no verso 47, estava à morte. O já aqui, a gente nota que é uma ênfase que o tradutor dá, mas porque estava à morte. Estava morrendo. Então, o que ele fala? Desce, olha, desce antes que o meu filho morra. O que ele está falando? Desce depressa. Antes que o meu filho morra, desce depressa. Por quê? Se o Senhor chegar depois que ele morreu, talvez não adiante mais. E aí vai a incompreensão do poder de Jesus. Se lembra quando Jesus, no último milagre, que se Deus quiser chegaremos lá ainda, da ressurreição de Lázaro, quando ele chega, lembra? O que a irmã dele fala? Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido. Vou traduzir, o Senhor chegou atrasado. Quando ele manda tirar a pedra do sepulcro, ele fala, mas já tem 4 dias. A sua decisão está tão lenta que já apodreceu. O Senhor atrasou e muito. Não é que o Senhor perdeu o ônibus por causa de 1 minuto. O Senhor está 4 dias atrasado já. O ônibus já foi. O Senhor nunca mais vai alcançar. Uma coisa que você tem que lembrar, e aí sim vai para você, fala, pastor, eu fiz tudo, mas parece que Deus não me atende. Não, irmão, não parece. Aliás, parece, mas não é verdade. Põe uma coisa na sua mente, Deus nunca chega atrasado, nunca. Os atrasos dele são propositais. De Lázaro, sabe o que ele fala? Por amor de vocês eu fico feliz, porque Lázaro está dormindo. Se dorme não precisa de ir lá, já morreu, pessoal, mas eu fico feliz por ele ter morrido, porque vocês vão constatar o poder de Deus, e eu creio, irmãos, que nós que temos problemas com nossas famílias, o Senhor Deus, Ele está no tempo certo, é que a gente sofre na espera, a gente sofre, irmãos, quando os filhos estão fora, a gente sofre muito, e esse sofrimento não é gostoso, ele é angustiante, e isso é muito forte, quando essa angústia chega, ele fala, desce depressa, mas eu vou falar de angústia daqui a pouco, volta aqui, disse-lhe o Senhor, no verso 49, disse-lhe o oficial,
Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E aqui vem a parte mais importante de hoje com relação à fé. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. Quando eu li isso, eu fiquei impressionado, porque, olha, vou dizer o pecador aqui. Ele ia falar assim, olha, estou brincando, irmãos, por favor, estou brincando, hein? Estou me colocando como pecador, mas Deus ia tocar no meu coração para não fazer isso. Desce que teu filho vivo. Tá bom, vamos comigo para garantir? Vai que... Não é assim que a gente faria com o nosso filho? E a Bíblia diz que o homem creu. Aí lembra de uma outra história que nós podemos confundir, que é do centurião. Lembra? Do centurião que vai pedir para Jesus, é outra história, que cure um servo dele que estava doente. É outra história, mas nós vamos ler lá para ver a coincidência dessas histórias. Mateus, capítulo 8, no verso 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, no mesmo lugar lá onde estava o filho lá, hein? O lugar de doença. Chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas diz uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou um homem de autoridade, ou sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. E a outro eu digo, vem, e ele vem. E a meu criado, faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aquele homem, irmãos, eu falei uma outra história, mas ele sabia que para Deus não tem distância. E eu compreendo a diferença entre o oficial nobre da corte de Herodes e o centurião. O centurião é homem de guerra. Está acostumado a vem ordem de Roma e o soldado aqui cumpre. Agora imagina o oficial aqui, se for, olha irmãos, oficial real, eu estou pegando pela tradução que eu escolhi, tá bom? Porque tem uma série de coisas aí que eu escolho uma porque não tem jeito, irmãos. Não vou ficar discutindo um monte de coisa que não vou chegar onde eu quero. Mas imagine, eu imagino o oficial romano, ou oficial de Herodes lá, na corte, com mordomo, servindo. Para ele, quando ele pede as coisas, tem que vir. Não tem aquela de que, espera que eu vou levar o copo d'água. É agora. Então, eu compreendo. Mas vamos voltar aqui ao nosso texto de João. Diz de novo o verso 50, eu vou ler. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus disse e partiu. E aí no partiu, eu escrevi minha novela. Irmãos, um dia de viagem. Uma vez, um dos nossos filhos ficou doente, e a Mariana foi levar no médico. E quando ela chega em casa, ela chega sozinha. Não posso nem lembrar disso. Cadê o menino? Ficou, meu irmão. Não, aí você já passou por isso, né? Irmão, as lágrimas correm. Não tem como, irmão, aquilo é demais. Como ficou? Ficou. Não é para ficar. Mas o médico sabe mais que você, mas eu quero estar lá. Não pode ter ficado. Ficou. Então, eu fiquei imaginando, e se eu fosse escrever a novela, você que é editor aí, eu estou pronto para escrever, hein? Eu já ia colocar o caminho de um dia, dava uns 5 capítulos, na minha novela. Irmão, já pensou? Eu já passei por isso. Irmãos, aqueles dias não passam. As noites não tem 12 horas nada, tem 25 horas à noite. Porque você se vira e pensa e acorda de noite. Irmãos, é terrível quando você tem um filho internado. E esse homem partiu. E eu só tenho uma palavra que eu descreveria a partida dele. Angústia. Porque, irmãos, fé. A fé, ela não elimina a nossa angústia. Irmão, nós somos fracos, não tem jeito. Olha, quando você fala, você é um homem de fé, irmãos, quando o problema vem, a angústia vem junto, irmão.
É difícil, nós somos seres humanos. Lembra, o pastor Nil falou alguma coisa de manhã hoje, daí que a pessoa fala, eu posso. Não pode, irmãos. Falou alguma coisa assim, agora não me lembro, porque veio na mente agora, que você que fala, não, eu resolvo. Isso não resolve, porque chega na hora, a gente é impotente, a gente é pecador. A angústia vem, e quando a angústia vir, e talvez algum amigo de Jó venha falar para você, não tem fé, tá vendo? Deixou na mão de Deus a angústia. Irmão, não tem disso. Deixei na mão de Deus e estou angustiado. Pronto. Pecador aqui. Espero que você nunca passe por ter um filho internado. Porque a angústia vem. E olha, não estou sozinho, hein? Deixa eu pegar minhas referências aqui. O homem segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi é o, entre aspas, perfeito ser humano na humanidade dele. Porque ele é o perfeito representante, de um crente. É uma pessoa que vai para Deus, mas cai, faz besteira, aí se arrepende de novo. Em um Salmo 18, eu vou aqui, Salmo 18, diz assim, para o músico mor, Salmo do servo do Senhor, Davi, o qual falou as palavras deste cântico ao Senhor, no dia em que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, e disse, eu não vou ler o salmo inteiro, eu vou ler os sentimentos que ele retrata no verso 18, e ver se eu estou imaginando na minha novela, o nobre que sabia ler, está lendo o Salmo 18, e aí ele se identifica no verso 4, tristezas de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, tristezas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. E desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Irmãos, vamos pensar nesse homem lá lendo o Salmo 18? Estou pensando no meu oficial, eu não estou em Salmo não, hein? O meu clamor chegou, Senhor, e agora eu vou para casa. Mas a angústia está tomando conta de mim. Eu sei que ele me ouviu, mas a angústia toma conta de mim. E aí eu vou ler só mais 2 versículos desse Salmo, que ele está lendo na minha caminhada, hein? Talvez lá pelo capítulo 2 da minha novela, do capítulo que retrata a viagem dele. Verso 16 e 17. Quando ele está chegando, eu vou falar daqui a pouco que ele vai encontrar, os servos vão ao encontro dele, e aí ele pode falar como Davi, no verso 16, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte, e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu, e a doença é mais poderosa do que nós. Volta para o texto, que nós estamos terminando. A doença é que inimigo que é mais poderoso do que a gente. Quando o médico diz, tem que ficar internado. Quando o médico é bonzinho, ele diz, pode ficar tranquila, mãe, a gente vai cuidar bem dele. Quando o médico é um pouco mais duro, ele fala, mãe ou pai, você acredita em Deus? Só um milagre. Aí dói. Quando ele fala só um milagre, aí dói. Aí a angústia vem, irmãos. Lembra, irmão? Dói. E eu acho, na minha novela é isso que esse homem estava aqui. Eu estou só por um milagre. E tinha que ir a pé. Hoje tem WhatsApp, a gente fica angustiado ainda. Por que não me responde? Né? Manda uma vez, a pessoa conta até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Não respondeu, liga. Desespero da angústia. Esse homem não, irmão, tem que andar. Tem que andar. Essa é a angústia de Deus. Você está assim. Irmão, se você está angustiado, lembre-se de 2 coisas. Primeiro, Deus não se atrasa. E a sua parte é fazer como Davi, é fazer como esse oficial. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Agora eu só vou persistir e vou continuar pelo meu filho.
comendo migalhas se for o caso. Não tem importância. Contanto que o meu filho volte ou que o meu filho saia. Essa é a ideia que a gente tem. E aí, vamos continuar aqui. No verso 51. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. E aqui tem o ato da misericórdia de Deus para quebrar a angústia. No caminho do hospital, você recebe sua mensagem do seu filho. Ele teve alta hospitalar. Ou ele voltou-se, saiu dos caminhos do Senhor. Ou agora ele mudou o caminho dele. E olha, irmãos, foi algo tão estrondoso na casa, que os servos vão ao encontro dele. Ele não chega em casa. Ele está no meio do caminho, ou em algum lugar do caminho. Os servos vêm. Por que que os servos vêm? Eu imagino, hoje eu estou noveleiro, hein? Vamos lá. A mãe do menino fala, vai avisar o meu marido lá, porque ele deve estar morto do coração já, corre. Esse menino estava morrendo, agora o menino aqui, pulando, não sei se era uma criança, mas vou imaginar, manda, vai, corre, porque a notícia da salvação é urgente, é necessária, é imprescindível na vida de qualquer pessoa. Por isso, olha, irmãos, estamos pensando no menino doente. Pensa em alguém que aceita Cristo ou se reconcilia. Se os anjos fazem festa, quanto mais nós, pais. Perdoe, anjo. Você acha que ele ama mais o filho do que eu? Não ama. O anjo não ama mais o filho do que eu. É eu que amo. Lá no céu a gente discute. Você acha que eu, irmão, não, é meu. A dor é minha, é uma angústia minha. E esse homem escuta isso. E aí, depois que passa o milagre, irmãos, depois que passa, a gente, dá sempre uma relaxada, Eu não sei se foi alguém aqui que contou, não sei se foi aqui, mas eu escutei esse negócio interessante, uma pessoa estava atrasada para ir no hospital, e falou, Senhor, me manda uma ambulância, por favor. Quando ele abre os olhos, a ambulância para. Ele fala, Senhor, obrigado, não precisa mandar não, que já chegou. Não, rapaz, não é assim, foi Deus que mandou, para com isso. Não faz isso não, é Deus que mandou. Então, o que esse homem faz? Aí passou o milagre, hein? O menino está bem? Tá. Não, a febre deu uma melhorada? Não, ele não tem febre nenhuma, ele está pulando. Não, ele está pulando. E o que ele faz? Aí vem a fé, Vamos ver se é verdade. Ser humano, eu sou você, eu sou desse jeito também. A gente acredita que Deus fez, a gente quer a prova dos 9. Você nem sabe o que é a prova dos 9, Esquece, vai a prova real, vai. Só o Neil, que é professor de matemática, que deve ter visto isso na história da matemática, porque não se usa mais. Mas vamos lá, prova real, vai aquela prova que você faz a operação. Vamos ver, que hora que o menino ficou bom? Ele pergunta no verso 52. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe, ontem às 7 horas a febre o deixou. Na verdade, irmãos, aqui é a 7ª hora, tá? Porque o relógio deles era diferente do nosso. Não conta da meia-noite, conta a partir das 6 horas. Tá? Porque senão Jesus vai morrer que hora? Não, ele não morre 9 horas da manhã. Então você tem que pensar que, quando ele fala a 7ª hora, é a 1 da tarde. É essa hora. Então, esse homem sai, e depois, quando está falando com Jesus, tudo indica que era às 7 horas, porque quando Jesus fala, é o que ele diz no verso 53, entendeu, pois, o pai que era aquela hora, a mesma em que Jesus disse, o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Você já imaginou quando esse homem chegou em casa? Minha mulher veio, nosso filho ficou bom. Eu falei, eu sei. E daí eu vou esnobar, a minha esposa, que é a Mariana, hein? Você sabe, desde ontem às 7 horas eu já sabia. Depois que está curado, Agora eu posso cantar, mas na hora eu fiquei na angústia lá. Agora no meu capítulo já é o último capítulo dos meus 4, ok? Agora ele já está de boa. Ontem eu sabia, 7 horas, claro.
Sabia, porque Jesus falou. Irmãos, que não foi exatamente desse jeito, mas que deve ter feito um negócio. Família, eu fui encontrar com esse Jesus que todo mundo está falando que é o Filho de Deus. Que até na Samaria, ele já está famoso como o Filho de Deus. Talvez não tivesse dado tempo, mas vamos imaginar. Lá em Jerusalém, a gente ouviu de tantas coisas, olha, todo mundo está sabendo disso, todo mundo, até Herodes conhecia Jesus, lembra? Herodes conhecia Jesus. Todo mundo está sabendo. E eu falei, conta a história. E eu falei, ele disse, vai que o teu filho está vivo. Sabe que hora que ele falou isso? Ontem, a hora 7ª. E daí ele pega e fala para a mulher, para os outros filhos, não pode ser coincidência. Não pode, porque esse menino estava à beira da morte. A gente tem dinheiro, porque são nobres, hein? Os médicos vieram aqui, a gente deu todos os remédios que precisava. Vou brincar, o nosso convênio cobriu tudo. Eu levei até no médico particular. Mas aquele Jesus, quando ele falou, o menino curou. E o que acontece? A casa toda crê. Nós vimos isso no começo da mensagem, hein? Que já faz algum tempo que comecei. Mas olha, nós vimos no começo. Os samaritanos falaram, agora a gente acredita pelo testemunho da mulher. E aqui, eles creem pelo testemunho desse homem. E vai a nossa última lição. Irmão, o seu testemunho é importante. Eu vou voltar a falar para o seu filho, hein? Quando ele começar, se o seu filho não é crente ainda, se ele é um desviado, e começar a menosprezar a igreja, seja persistente no testemunho. Não vai na onda dele. Teu filho, sua filha, sei lá. Quando começa a falar, mas a igreja tem isso de ruim, não vai na onda dele. Não vai. Dá o testemunho, porque um dia ele reconhece. Não é que ele é um rebelde, ele simplesmente está cego, porque a Bíblia diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. Então ele só ficou cego, talvez por um período. Não desanime. Aquele homem creu e toda a sua casa creu. Olha aqui, verso 54. Jesus novamente fez esse segundo milagre, que é relatado por João, quando ia da Judéia para a Galiléia. Irmão João, ele foca bastante em Jesus na sua terra, lá na província da Galiléia. E fala de família. E eu queria que você levasse essa mensagem para a sua Galiléia, para a sua família. Ore pelo seu filho, sua filha, seu parente. Peça oração por ele. Faça algo a mais por ele. Você pode ir até Caná, falar com Jesus. Não era Jerusalém. Onde é Caná, pastor? Talvez seja aqui. Não sei. Caná é onde Jesus está. Nesse caso, é lá que ele está. Leva seu filho, leve em oração. Lembra do Salmo 18, na angústia clamei ao Senhor, Ele me ouviu. Ele me ouviu. Se você não vê milagre, não crê, Senhor, o que o Senhor quiser falar, contanto que o Senhor cuide do meu filho. Eu só quero o meu filho bom. E a casa inteira dele acreditou. Você quer em milagre? Pois Jesus é o milagre. Você quer saber? Você tem parente descrente? Tem? Daqueles bem ruins. Sabe, eu tenho uns assim, sabe? Aqueles que você só lembra de uma coisa. Você é aquela família. Aquele sangue ruim corre na tua veia. Por que você é diferente? Ah, porque eu me endireitei. Não, porque um dia Jesus arrancou você de lá e falou, agora você é meu. E aí acabou. Vamos orar mais pelos nossos filhos. Você que está em casa, desperte. Desperte. Estamos perdendo jovens, crianças. Não a igreja vai ser de Vila São José. O cristianismo está perdendo. Porque nós estamos ficando longe deles. Não estamos só, pastor, eu fico orando. Ora e traz para a igreja.
ora e ensina a Bíblia, ora e lê a Bíblia em casa, ora e faz mais um pouco. Senão é igual o Tiago, seu filho está com frio, você ora por ele ou você dá uma blusa? Seu filho está com fome, você ora por ele ou você dá comida? Seu filho precisa por Cristo, você ora por ele ou leva para ele onde ele pode ouvir a palavra? Precisamos de ser melhores pais, inclusive eu. Vamos orar. Eu queria que você pensasse agora na sua vida, talvez você seja o próprio filho doente, que precisa do Senhor Jesus para curar a sua enfermidade. Eu peço que você faça isso hoje, aceita Jesus Cristo, deixa Ele tomar conta da sua vida, porque Ele vai curar todas as suas feridas. Você tem, como eu, tem filho, longe, ou talvez não se converteu, persista. Não desista. Se Deus falar, vai comer migalha, eu como migalha, não tem importância. Para o meu filho, eu dou minha vida, faça isso. Senhor Deus, muito obrigado, porque vendo esse amor do Pai para o Filho, nós podemos compreender toda a magnitude de o Senhor ter entregado o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer. Todo esse amor de alguém que dá a vida para o Filho, o Senhor entregou o seu Filho para dar a vida por nós. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e por tanta misericórdia, bondade e graça. E pedimos em nome do teu Filho Jesus, que nós, que temos filhos longe da igreja, nós que temos parentes que ainda não aceitaram Cristo, pedimos, ó Pai, tem misericórdia deles, porque estão doentes à beira da morte. Mas o Senhor pode dar vida. O Senhor pode dar vida aos sepulcros. O Senhor pode tudo, porque nada lhe é impossível. E é nesse teu poder que nós estamos orando e pedindo. E no nome daquele que fez toda a tua vontade, no nome do teu Filho unigênito, em nome de Jesus Cristo. Amém.